profissionais contratados por recibo de pagamento autônomo. Tu fazes recibo de pagamento autônomo em um caso emergencial, mas aquilo não era emergencial, tudo aquilo era histórico, tanto que o Tribunal de Contas apontava. E a nossa administração acabou com os recibos de pagamento autônomo dentro do postão. Na nossa administração, o que não foi feito em outras, cumprimos com a determinação do Tribunal de Contas do Estado, acabamos com aquela aberração. Fora isso, mesmo tendo profissionais lá dentro contratados por recibo de pagamento autônomo, faltava pediatra, faltava médico de inverno, no inverno, não era no inverno. Eu assinei, e muitos servidores não gostam, eu assinei uma ordem de serviço porque é questão de gestão de administração, impedindo que se tirasse férias no período de inverno daqueles que atendem a população lá na ponta, nas UBS, por exemplo. É óbvio que tu tens uma negativa dos servidores, porque o que eles querem? Querem organizar as férias dos colégios dos filhos, querem organizar suas viagens, querem. Só que tem um princípio básico, quem faz concursos públicos tem que atender ao interesse da população e ao interesse público, não é do seu interesse particular. Então, além de todos os aportes financeiros, nós editamos essa ordem de serviço, não permitindo nas UBS daqueles locais que têm atendimento direto à população, não permitindo férias nesse período. Além disso, nunca aconteceu em toda a história de funcionamento do postão algum inverno onde não tinha atendimento lá, faltava o médico, faltava algum plano de contingência com uma retaguarda para poder passar o período de inverno. Nós fizemos isso na UPA Zona Norte, até porque uma cláusula do TAC dizia que para garantir o atendimento da população, nós inclusive poderíamos buscar na rede privada. O que nós fizemos? Contratamos pelo menos pelos 3 meses de inverno, mais de um mês depois da gente aditivou com a clínica Célio Manfro, via Hospital Vivi Ramos. Contratamos para desafogar a UPA Zona Norte nos 3 períodos de inverno. Nós contratamos aquelas pessoas dentro dos critérios clínicos médicos, dentro de protocolos feitos pelos profissionais. Que não é o secretário da Saúde formado em Direito que vai dizer que estão certos ou errados, ou protocolos clínicos e médicos que foram feitos. A equipe definiu que não poderia ser idoso, que não poderia ser criança, que não poderia ser gestante, entre outros critérios. Essas pessoas que eu acabei de citar, que não poderiam teriam que ser atendidas sim na UPA Zona Norte. Agora, aquelas pessoas que se caracterizavam dentro dos critérios estabelecidos, que não fosse caso de urgência e emergência, que essa pessoa fosse triada na UPA Zona Norte como pulseira azul, essa pessoa era ofertado a ela não era obrigada a ser atendida. Como um procedimento menos urgência, ela teria sido classificada com a pulseira azul, ofertando para que ela ficasse sua consulta, o seu exame e retirasse a sua primeira medicação da clínica Célio Manfro. Fizemos por 3 meses em consultas, 100 consultas a mais por dia, de retaguarda UPA Zona Norte. E colocamos à disposição outro denuncismo. Colocamos à disposição o ônibus da Guarda Municipal, porque tinha que ser um veículo do município em condições de rodar a segurança para as pessoas que faria. Se essa pessoa quisesse, a pessoa não poderia ir com o carro dela para os senhores entenderem, porque a partir do momento que tu és acolhido no serviço, qualquer coisa que aconteça contigo é responsabilidade do município. Se ela foi triada, foi acolhida pela UPA Zona Norte, ela é nossa responsabilidade até ter a alta clínica. Então, por isso, nós disponibilizamos um ônibus e dentro desse ônibus tinha uma técnica de enfermagem com um celular para que essa pessoa que cumpriu os requisitos, que não era um caso de urgência e emergência, e ela aceitou ser atendida na clínica Célio Manfro. Se no decorrer do trajeto tivesse alguma piora clínica dela, essa técnica da enfermagem do município estava lá dentro, acionando o SAMU para levar o atendimento. Isso, vereador, eu só estou dando alguns detalhes para o senhor para dizer o seguinte: nós fizemos um plano de contingência, o que nunca foi feito no postão. Acho que sem julgar nenhum servidor, isso é humano. A grande briga que se estabeleceu, seja por Sindicerv, seja por Conselho Municipal de Saúde, se estabeleceu que não podia fechar. Eu duvido fazer uma reforma que a gente fez, com pacientes sendo atendidos lá dentro. Mas a questão não era essa, a questão era que tem uma lei, me perdoem, mas é a minha opinião, uma lei esdrúxula em Caxias do Sul, que diz que pelo simples fato de tu estar lotado num serviço de urgência e emergência de 24 horas, como era o postão, tu ganhava 60% a mais sobre o teu vencimento. Tu não precisava estar de plantão, tu poderias ser a servidora, que é um cargo em extinção, a servidora que serve cafezinho, se ela tivesse lotado no postão, ela ganhava 60% a mais do salário dela. Isso eu não vejo divulgação. Outro exemplo, o pessoal da manutenção da Secretaria de Saúde, era lotado dentro do postão para ganhar 60% a mais. Os senhores sabem quanto é que eram 60% do postão por mês para a Secretaria da Saúde? De 700 mil a 800 mil por mês
só para pagar os 60%. Coloca isso no ano, tu vais pagar algo próximo de 10 milhões. Passo a leitura aqui ao vereador Alberto Meneguzzi, página 1870. Página 1870. Assim faltava atendimento, e mesmo assim, com o médico contratado por RPA ilegalmente com apontamento do Tribunal de Contas, faltava atendimento. Aquilo que, quando nós entramos na administração, se dizia que os servidores lá dentro estavam doentes pelas faltas de condições de trabalho, pelas faltas de condições de estrutura daquele local, os servidores estavam doentes quando se divulgou que a administração queria fazer gestão compartilhada. Aquilo era um serviço de excelência em Caxias do Sul. Mudou da água para o vinho. Eu perdi algumas noites de sono quando eu assumi a secretaria, porque aqui nesta casa, CREMERS, Conselho Municipal de Saúde, servidores que eram lotados dentro do postão, e alguns vereadores deram uma coletiva para a imprensa dizendo que ia ter, na parte da psiquiatria, que era um serviço de excelência do postão, ia ter suicídio em massa em Caxias do Sul. Fizeram um terrorismo tão grande que eu vou dizer, perdi algumas noites de sono e me socorri de toda a equipe técnica da Secretaria da Saúde para que a gente não deixasse que isso acontecesse. Isso é normal, é da vida, infelizmente. Pessoas vão nascer e pessoas vão morrer todos os dias, infelizmente. Vereador Elisandro Fiuza, Republicanos. Obrigado, secretário. Por conta dessa colocação que o senhor colocou, existe por parte do município desse projeto de administração, enfim, da gestão compartilhada, no seu entendimento, para melhor atender o usuário por conta da preocupação do inchaço da máquina pública, de servidores preocupados com uma gestão de qualidade e entender que, sendo escolhido por servidores públicos, nós sabemos que os nossos servidores, grande parte deles, são comprometidos, são servidores que trabalham, que se dedicam para a sociedade, para Caxias do Sul, enfim, falando de Caxias do Sul. Mas nós sabemos também da dificuldade de montar edital, processo licitatório, tempo hábil para habilitar. Essa forma que a gestão escolheu foi por qual motivo? Na verdade, com a preocupação de ter esse acesso, de deliberar essa gestão compartilhada, seria uma melhor forma de executar o serviço por conta de que fosse um chamamento público para servidores. Não sei se consegui Senhor Júlio César Freitas, por que a tomada de decisão da administração em optar pela gestão compartilhada? Vereador Lisandro Fiuza, Republicanos, isso? Senhor Júlio César Freitas. A ideia sempre surgiu da seguinte coisa: um serviço de urgência e emergência, tu tens que ter agilidade na prestação de serviço. Eu só preciso deixar claro para fazer o gancho. Quando eu disse não vou entrar no mérito, nós temos servidores, e posso falar quem está à frente da Secretaria da Saúde há 1 ano e praticamente 2 meses, nós temos servidores excelentes dentro do quadro da Secretaria da Saúde, e nós tínhamos e temos servidores excelentes que trabalhavam no postão e foram trabalhar na rede. Excelentes profissionais comprometidos com a saúde pública. Então, quando eu falo que estavam lá pelo menos 60%, pelos 60%, deixo bem claro, eu não estou generalizando. Existem profissionais fantásticos na rede que trabalham no postão. Se optou, a lógica foi, nós precisamos ter mobilidade na contratação de profissionais. Vamos lá. Isso é um dos pontos. Se tu fazes um concurso público, tem aplicação das provas, as pessoas têm que passar, tem que ter homologação do concurso, homologação de resultado, tem fase de recurso. Aí, essa pessoa que passou no concurso, ela é chamada a tomar posse. Ela tem até 45 dias para decidir se quer tomar posse ou não. E muitas vezes ela não toma posse porque passou em outro concurso, porque decidiu que não quer, por N motivos. E aí o que tu fazes? Tem que esgotar a lista do concurso público para que tu possas ir, por exemplo, que é o que nós enfrentamos na atenção básica, que é a falta de médicos que existe na atenção básica. E não é de agora, essa falta de médico ela é histórica. Tu tens que esgotar todo um processo de concurso dentro de 1 ano para poder fazer uma contratação emergencial, desde que queira vir. Quando eu recebo dos senhores vereadores ou de qualquer pessoa da comunidade que diz assim, está faltando médico na UBS e tal, emergencial com o município, manda para a Secretaria de Recursos Humanos que nós contratamos na hora. A vereadora Tatiane Frícia testemunha disso. Às vezes ela me questiona, e o médico da UBS e tal? Eu digo, vereadora, me ajuda. Se achar um profissional, nós estamos buscando o meu RH. Está buscando um profissional em universidades do Brasil, fora do Rio Grande do Sul. Agora, por que não querem? Sem generalizar. Porque antes era muito bom ser médico em Caxias do Sul. Concursado. Tu não cumprias a carga horária, não atendias e sobrava tempo para eles para o teu consultório, sobrava tempo para tu ires para o plantão do hospital. Era a melhor coisa do mundo. Hoje, não. Quem ficou são profissionais altamente qualificados e comprometidos. Óbvio que em todas as profissões tu vais ter o mau e o bom profissional, mas quem ficou está trabalhando. Óbvio que em todas as profissões tu vais ter o bom e o mau profissional. Tenho dado para os senhores que já falei aqui na última reunião. Eu tenho, por todas essas dificuldades, que é a nossa falta de médicos,
que tem falta de médicos? Sim. Só que os que estão hoje na rede, eu tenho esses dados para comparar com o senhor. Eles atendem mais do que se tinha em 2016, porque quem está trabalhando, por quem está cumprindo a sua carga horária, está respeitando a população que vai lá procurar atendimento na UBS. Então, essas coisas, vereador, puxando de novo aquilo que o senhor falou, como tu vais ficar refém de um serviço de urgência e emergência? E com o postão se ficava refém. Tu tinha 245 profissionais lá, entre todos, quando nós fechamos 103 médicos e profissionais contratados por RPA, porque faltavam ao plantão, porque não iam, estavam na escala de trabalho e não apareciam, e ganhavam 60% para estar lá dentro. Então, isso foi o ponto principal. Hoje, eu cobro lá na UPA Zona Norte, e o que nós vamos cobrar na UPA Central é um RH mínimo, com carga horária mínima para atendimento à população. Se vai ser médico A, B, C ou D, não me importa. Eu estou contratando hora médico, e eu não estou contratando o crachá do médico. Eu quero hora médico. Se ele vai demitir o cara porque faltou ao plantão, o problema dele. Agora, eu quero o atendimento que eu estou pagando. Então, essa possibilidade de agilização, de não faltar profissionais no serviço de urgência e emergência, foi o que pautou a administração municipal em querer fazer, somente no serviço de urgência e emergência, a gestão compartilhada, em que pese, vou repetir de novo, em outros municípios do Brasil, tem gestão compartilhada, inclusive de UBS. Mas isso o prefeito Daniel Guerra não quer, porque ele quer que o servidor de carreira tenha um vínculo com a população naquele território daquela UBS. Vereador Fiuza. Ok, obrigado. Só para concluir, então, senhor secretário, nós sabemos que na UPA Central existe uma situação onde as pessoas que são atendidas têm lá onde elas podem dar, não sei se posso dizer assim, com essas palavras, um depoimento de grau de satisfação do serviço. Senhor Júlio César Freitas, desculpa, vereador, na UPA Central não, na UPA Zona Norte. Vereador Fiuza, na UPA Zona Norte, desculpa, qual seria esse grau de satisfação? Tem um histórico mais ou menos de meses aí, para a gente só ter a noção, e acredito que através desse grau de satisfação é que vocês também, senhor Júlio César Freitas, o grau de satisfação, vereador, foi uma exigência do prefeito, porque a população, hoje, por questões legais, nós não conseguimos colocar, por exemplo, um totem em cada UBS para que a população possa dizer assim, estou feliz com o atendimento que eu tive na UBS. Não posso. Agora, a gestão compartilhada a gente pode. Eu estou contratando esse serviço. Vereador Elisandro Fiuza, pode exigir. Senhor Júlio César Freitas, eu posso exigir. Só que essa satisfação é um dos itens de avaliação do serviço, certo? É óbvio que quando tu tens momentos de pico e que as pessoas ficam lá esperando por horas, é óbvio que tu vai ter reclamações. Está lá disponível para elas poderem reclamar. Mas isso é uma honestidade, é saber da informação. Eu não posso fazer isso no serviço. Agora, lá eu posso. E a Câmara de Vereadores, através do pedido de informações de vereadores, nós mandamos isso. Tem as metas assistenciais. Isso não é escondido de ninguém, isso é muito claro. No contrato da UPA Zona Norte, eles têm que atender no mínimo 90% das metas assistenciais. Se não atender, fica abaixo dos 90%. E quem faz essa avaliação é essa comissão de avaliação, que tem 2 membros do Conselho Municipal de Saúde, em cima dos relatórios, em cima das metas cumpridas ou não cumpridas. Não se atingiu, por exemplo, na UPA Zona Norte, no primeiro trimestre e no segundo trimestre deste ano, não se atingiu os 90%. Num mês, eu não me engano, atingiu 76%, no outro já melhorou, atingiu 84%. O que eu fiz? Retive os valores conforme cláusula do contrato. Simples. Eu tenho mecanismos de controle. Eu não sei se é por desconhecimento ou se é por maldade. Quando as pessoas dizem terceirização do postão, não é terceirização. Olha os problemas que a Prefeitura de Caxias tem de muitos anos com a merenda escolar, terceirização. Eu não tenho mecanismo de controle como eu tenho na gestão compartilhada. Senhor presidente, pediria que o senhor pedisse só para o pessoal baixar um pouco o tom de voz, senão eu acabo erguendo sempre a minha voz aqui, eu já estou até com dor de cabeça. Pessoal, a sessão está indo bem, vamos colaborar. Obrigado, senhor presidente. O que eu fiz? Retive os valores conforme cláusula do contrato. Simples, eu não tenho mecanismos de controle. Eu não sei se é pior desconhecimento ou se é por maldade. Quando as pessoas dizem terceirização do postão ou não é terceirização, olha os problemas que a Prefeitura de Caxias tem de muitos anos, com merenda escolar, terceirização. Tá bom, pessoal, vamos colaborar, por favor. Vamos tocar o nossa sessão aqui. Eu não tenho mecanismo de controle como eu tenho numa gestão compartilhada, mas as pessoas insistem em dizer que gestão compartilhada é a mesma coisa que terceirização. Eu canso de dar entrevista para a imprensa dizendo gestão compartilhada... Tá difícil, hein?
Mais uma vez eu peço a compreensão. Gestão compartilhada, gestão compartilhada. Título da matéria sai, terceirização do postão, eu não sei se é por desconhecimento ou por má fé. Vereador Fiuza. Ok, doutor Júlio, muito obrigado. Era isso, senhor presidente contemplado. Presidente Alceu Tomé. Muito obrigado, vereador Elisandro. Agora passamos a questionamento, se assim quiser, a vereadora Paula Iores. Vereadora Paula Iores. Boa tarde, secretário Júlio. Boa tarde, oficialmente, procuradora Cássia. Bem, Júlio, secretário Júlio, algumas perguntas. Qual foi a data? Qual foi a data... Foi realizada a reunião do Conselho Municipal de Saúde para fechamento do PA. Senhor Júlio César Freitas, em dezembro de 2017, a então secretária deles levou ao Conselho a proposta do programa UBS+, e lá na proposta dizia para que nós pudéssemos colocar de uma vez só 103 médicos, por exemplo, a atender na rede básica. Nós precisávamos tirar daqueles servidores de lá. Concomitantemente a isso, aí eu já digo para a senhora, não foi lá com a secretária deles. Foi no período do secretário Geraldo. Havia um laudo de engenheiros da CEPLAN, servidores de carreira do município de Caxias do Sul, dizendo que para intervenções que precisavam ser feitas no postão, era necessário que se fechasse o serviço. Esse laudo nós levamos ao Ministério Público Estadual e Federal para podermos firmar o TAC. Uma das primeiras coisas que eu falei na tarde de hoje. Nós não pedimos autorização para o Ministério Público, não firmamos o TAC para abrir a UPA Central. Nós pedimos autorização e firmamos o TAC para fechar o postão para fazer as reformas. E essa informação eu trouxe e apresentei em fevereiro de 2019 para o Conselho, quando o Conselho não fez seu papel e não deliberou. Fez não dar quórum e não emitiu resolução. Vereadora Paula, então a reunião que houve nessa data pela doutora Deise foi para apressar o ABS+, não foi para o fechamento do postão? Senhor Júlio, não. Vereadora Paula, não se tratou, antes do fechamento do postão, essa reunião que não houve, foi para tratar do fechamento do postão? Senhor Júlio, não. Ali nós tínhamos a seguinte intenção naquela época, aprovar o programa OBS+, fortalecer a rede de atenção básica do município, lotando esses servidores que trabalhavam no postão na rede básica, e iríamos fazer a reforma do ambiente. Lá ainda não tínhamos um lado técnico oclusivo dos engenheiros dizendo é necessário fechar, não é necessário fechar. Esse laudo técnico veio no momento em que nós não tínhamos esse laudo técnico, em que nós fechamos o TAC, e que eu trouxe essa informação na reunião do Conselho Municipal em fevereiro de 2019. E também o prefeito chamou membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público Estadual e Federal, chamou os senhores vereadores e chamou a imprensa para uma coletiva, e lá também foi dito e foi mostrado que se tinha um laudo que dizia que não tinha como fazer intervenção, que precisava ser feita sem o fechamento. Vereadora Paula, então não houve deliberação do Conselho em relação ao fechamento? Senhor Júlio, não em relação ao fechamento, nem em relação ao programa OBS+, porque em que pese, vereadora, eles terem esquartejado a proposta do governo, eles aprovaram o programa OBS+, e não aceitaram a gestão compartilhada, não aceitaram a remoção dos servidores e não aceitaram que fosse implementado. Só que não fizeram uma coisa que era fundamental, eles não emitiram resolução desse esquartejamento, que nós estávamos esperando, inclusive a resolução para entrar na justiça e dizer, olha, não é de competência deles esquartejar a proposta do governo e dizer, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Cabe ao Conselho dizer sim ou não, emitir a resolução que não foi feita. Vereadora Paula, houve iniciativa para buscar conversar e dialogar a respeito disso? Senhor Júlio, vereadora, de uma forma muito honesta com a senhora, tentativas houve. Vereadora Paula, oficiais? Senhor Júlio, oficiais. Agora eu vim apresentar, está dentro do processo a apresentação, a gravação da apresentação. Agora eu vou dizer uma coisa para a senhora, quando se tem um Conselho Municipal que chega, inclusive, na época que se largou, que o prefeito ia fechar o postão, nós não tínhamos o laudo, não tínhamos o TAC assinado, e saiu numa correria muita gente para evitar o fechamento do postão. Aí, então, o presidente do Conselho Municipal, e nós tínhamos esse áudio, teria que ir atrás, mas, se não me engano, eu mandei esse áudio, inclusive, para o Ministério Público Estadual e Federal para eles. A então presidente do Conselho, numa declaração dela, impediu a saída das ambulâncias do postão de pacientes que já estavam com leitos aguardando nos hospitais. Impediu porque ela mesma disse, porque se a gente deixasse sair todo mundo daqui, eles iam fechar. Eu tenho que ter diálogo com alguém que não se preocupa com o paciente que está aguardando leito, que está impedindo a saída do paciente da ambulância do postão? Não, vereadora. Não, eu não tenho que ter responsabilidade. Eu converso com quem tem responsabilidade. Vereadora Paula, qual foi o assunto tratado na Assembleia do Conselho Municipal de Saúde convocada pelo senhor em fevereiro de 2019? Senhor Júlio, foi a apresentação do programa OBS+, com gestão compartilhada da UPA Central e com a necessidade de fechamento para intervenções que lá iam ser feitas. Vereadora Paula, qual foi a data da reunião com o Conselho para tratar da gestão compartilhada do PA? Senhor Júlio, essa de fevereiro a senhora está perguntando? Vereadora Paula, foi essa data? Senhor Júlio, em dezembro de 2017, a doutora Deise veio à Câmara de Vereadores, no plenário, apresentar a proposta do programa OBS+, como gestão compartilhada. Vereadora Paula, gestão compartilhada. Senhor Júlio, e aí foi o que eu disse para a senhora, que encerraram a plenária, abriram a plenária, esquartejaram a proposta do governo, aprovaram o OBS+, e não aprovaram a gestão compartilhada, e nem a relocação dos servidores.
e não emitiram resolução até hoje. Essa foi a primeira vez. A segunda vez eu fiz em fevereiro de 2019, não extraordinária, que eu solicitei no dia 6 de fevereiro de 2019, que eu solicitei com 9 dias úteis de antecedência. E o regimento interno do Conselho me exigia 5, e que o presidente do Conselho emitiu um e-mail para os conselheiros com menos de 24 horas deliberadamente para que não tivesse quórum. E, mais uma vez, sob a alegação de que não tinha quórum causado por eles, não apreciaram a matéria em que pese ela ter sido apresentada, não emitiram resolução. E se nós ficássemos reféns da irresponsabilidade do Conselho perante a população de Caxias do Sul, nós não teríamos reformado aquele prédio. Aquele prédio não teria PPCI, aquele prédio não teria todas as melhorias que nós fizemos, não teria porque eles não se manifestam sobre aquilo que eles não querem. Vereadora Paula, entendi. O senhor comentou em relação ao chamamento público e à participação das organizações que vocês solicitam, é natural e do processo as negativas. Além disso, é feito algum tipo de pesquisa em relação às empresas, porque tem uma informação ou uma fofoca que o InSaúde tem a condenação. Senhor Júlio, vereador, eu vou puxar de cabeça. Vereadora Paula, é uma pergunta. Senhor Júlio, não, claro que sim. Claro, sim, claro. Eu vou puxar a cabeça os fatos daquilo ali. Eu recebi uma ligação às 10 horas da noite de um meio de comunicação de Caxias querendo uma manifestação minha, porque eles acharam, inclusive, saiu isso na matéria, que eles fizeram uma pesquisa rápida e descobriram que o InSaúde tinha uma ação que tinha sido determinada que ele saísse da prestação de serviços que eles tinham em um município do interior de São Paulo. Eu, obviamente, não sei dessa entrevista. Como eu vou me manifestar por uma informação que eu recebo de um veículo de comunicação? Eu tenho que checar se isso é verdade, eu tenho que checar se isso procede. Nós não pedimos, e no outro dia o InSaúde mandou um comunicado à Secretaria de Recursos Humanos e Logística, sem link, à Prefeitura explicando toda a situação desse episódio e ainda nos deixaram enquanto município. À vontade, se nós divulgaríamos esse comunicado deles, esclarecendo esse fato de que foi levantado por esse meio de comunicação. Eu fiz um release, quer dizer, a minha equipe fez um release dentro da Secretaria da Saúde, divulgamos para a imprensa com o comunicado do InSaúde. Eu não vou entrar em detalhes porque não tenho aqui, mas basicamente a explicação deles dizia o seguinte: nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que trabalhavam para nós e trabalhavam para outras organizações sociais. E o Ministério Público descobriu irregularidades dessas 2 ou 3 pessoas do InSaúde prestando serviço para outra entidade. O InSaúde imediatamente tirou essas pessoas do seu quadro. Eu não sei se eram contratados, se tinham algum tipo de sociedade, eu não sei. Agora, vencedora, de uma forma muito clara, se eu, por uma notícia de imprensa ou por processo que não teve o trânsito em julgado, se eu não estou nem entrando no mérito, eu não sei se ele já se encerrou ou não se encerrou, não cabe a mim dizer isso. Mas se eu nego, a empresa me apresenta todas as certidões, eu nego a participação dessa empresa, no outro dia da empresa está com recurso na justiça e me tranca todo o chamamento. Eu não posso negar uma empresa que me apresente a habilitação, toda a documentação. Eu não posso. Já não se definiu agora que tu tens que liberar presidiário, que não tem trânsito em julgado. O Supremo decidiu isso. Se existe uma ação contra qualquer pessoa jurídica, pessoa física, eu não posso impedir essa pessoa de prestar um concurso, se for pessoa física, porque ela tem um processo na justiça. Agora, se ela não consegue entrar com uma certidão civil, uma certidão criminal na sua documentação, aí ela não pode participar do concurso. Ou se ela vem a ser condenada durante o processo do concurso, ela não toma posse. Agora, como é que eu vou tirar a empresa que me apresentou todas as certidões negativas? Todas, eu vou dizer. Olha, fiquei sabendo pela imprensa, pelo meio de comunicação tal, que vocês têm um processo, ou tinham um processo na cidade, sei lá, no interior de São Paulo. Eles entram com recurso administrativo no mesmo dia e entram na justiça no outro dia. Aí sim o juiz iria dar uma liminar para trancar o processo. Eu não posso. Então não posso. E quem disse que deveria barrar, desculpe, não entende nada do serviço público. Vereadora Paula, a minha pergunta é se tinha havido uma condenação ou se era fofoca, manifestação sem uso do microfone. Então não tinha havido a condenação. Não, tanto que ela entregou todas as certidões.